Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Que possamos, Senhor, em aprendendo as lições da noite, procurarmos vivenciá-la no nosso dia a dia. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Estou vendo que não é só eu que estou com tosse, não. Então, me desculpem se no meio da palestra der uma tosse, né, porque esse tempo está muito seco e a gente já começa a sentir. Então, assim, me perdoem se no meio da palestra eu tiver que dar uma paradinha, respirar. Mas vamos aproveitar, né, esse momento que a gente tem de estudo, que é tão precioso, tão valoroso para nós, porque como a gente está encarnado, né, estamos aqui na matéria, somos espíritos encarnados, então a gente tem muita atividade, tem sempre muita coisa que a matéria aí nos chama. Então, esse momento que a gente para, que a gente vem estudar, que a gente vem ouvir, né, vem refletir sobre a doutrina espírita, é um tempo, como disse a Ângela, muito valioso para nós. E hoje, a gente sempre fica naquela dúvida, o que eu vou falar? E, né, tantos temas dentro da doutrina. Eu escolhi falar de nós, né? Nós espíritos que estamos agora como almas, né? Porque no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte, porque tem hora que a pessoa fala espírito, tem hora que fala alma, qual é a diferença de uma coisa e da outra? E, na verdade, não tem diferença, né? Quando Kardec pergunta o que é alma? A alma, nada mais respondem os espíritos, quando um espírito, como nós aqui, estamos encarnados, estamos ocupando uma matéria, um corpo físico. Então, isso é alma. Então, alma e espírito é só uma questão de palavras. Mas resolvi falar sobre isso, trazer para a gente estudar, porque, na verdade, os espíritos até nos chamam a atenção, causa bastante espanto para eles o quanto nós dedicamos, nos esforçamos para a matéria, né, para o que é perecível. E como a gente deixa de lado o que é eterno, o que é imortal, o que é indestrutível, que é a nossa essência, é o nosso espírito. Isso não é destruído, o espírito ele não é destruído. Quem sofre a destruição é o corpo material, mas o espírito, ele é a essência. Ele jamais se perde, né? Deus criou os espíritos, criou a cada um de nós, cada um com a sua tarefa, para atingirmos um objetivo que é comum a todos nós, que é atingir a perfeição. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui dentro do livro 2º, no Livro dos Espíritos, que trata só sobre o mundo espírita dos espíritos. É bem vasto esse capítulo e eu destaquei só algumas questões para a gente poder ter essa ideia de como é importante esse tempo que a gente dedica à causa do estudo, do conhecimento da doutrina espírita. Porque nós estamos angariando conhecimento para o que é eterno. Então, todo o conhecimento que a gente está adquirindo aqui através da doutrina espírita, ele jamais será perdido. Ele vai sempre estar conosco. Então, isso é muito importante, né? E aí eu destaquei aqui para a gente começar, né? A importância de conhecer. Eu diria nem só de conhecer, mas de se apropriar, né? O que é o verbo apropriar? Né? É tomar como seu, apoderar-se. Então, na verdade, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se integrar nessa realidade de que somos espíritos, somos eternos, não estamos aí sujeitos às leis da destruição, à morte. Não, o espírito não. Então, nós vamos estudar aqui algumas questões no Livro dos Espíritos que vão falar um pouquinho sobre o que é o espírito, né? E na primeira, está lá, na questão 76. Kardec pergunta o seguinte: como podemos definir os espíritos? Eles respondem: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo
além do mundo material. Então aqui já começa uma mudança, para que a gente entenda que não é só o planeta, não somos só nós que estamos aqui encarnados, não. Nós somos uma parte muito pequena da humanidade que está aqui encarnada numa escola, num planeta de oportunidades, para que a gente aprenda, mas não se limita só a isso aqui, né? Eles dizem aqui, eles povoam o universo, além do mundo material. Então, nós convivemos aí totalmente com esse mundo que nós não vemos, com esses espíritos que estão desencarnados, né? Nós atuando sobre eles e eles atuando sobre nós. Então, não estamos sozinhos, né? Não vamos achar que, nossa, a gente pode estar achando que está muito sozinho, está isolado, mas jamais nós vamos estar sozinhos. Jamais. Nós vamos sempre estar aí, como dizia Paulo, cercado por uma nuvem de testemunhas, porque são os espíritos que estão convivendo conosco, estão nos influenciando, estão vendo as nossas atitudes. Então, é muito vasto, né? Aí, na questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? E aí eles respondem. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Eu já vou ter que pedir socorro, uma balinha aqui que a Ângela deixou, porque esse tempinho eu sabia que ia complicar, mas vamos lá. Então, eles dizem, né, os espíritos, se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável. Mas quando e como ele criou, não o sabemos. Podemos dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Então, nós somos criaturas, nós fomos criados por Deus, né? Mas como isso se dá em detalhes, isso é um mistério. Mas não é um mistério no sentido de ser um dogma, de ser uma coisa que é impenetrável. Simplesmente é um mistério porque nós não temos a capacidade de avaliar com mais profundidade sobre essas questões. Então, à medida que nós formos avançando, nós vamos compreendendo melhor, né, a natureza íntima de Deus, todas essas questões. Então, para nós, ainda, nesse momento da nossa evolução, ainda é um mistério. Mas que aos poucos a gente vai conseguindo entender, né, de todas as coisas. Vamos prosseguir. Outra pergunta que é interessante, né? Os espíritos terão um fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo. Se, num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim, né? A pergunta de Kardec, a gente vai ter fim? Né? O espírito tem um fim? E eles nos respondem. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, e nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim,
é tudo quando podemos dizer por enquanto. Nem os espíritos estavam autorizados a nos revelar tudo. Tem um limite também. É claro que provavelmente eles sabiam muito mais. Mas há, até dentro da codificação, até dentro do que a gente pode conhecer, um limite para isso. Então, o que eles dizem, por enquanto, ou seja, nesse tempo, não há como a gente compreender. Mas aqui a gente já vê claramente, né? Não tem fim. Então, olha como é importante a gente, só com essas 3 perguntas aqui, a gente já vê quanto é importante a gente investir, né, a nossa energia nesse espírito, que é indestrutível. Nós não vamos ter fim. E é claro que para nós, que somos muito materiais, muito limitados, entender isso pode parecer um pouco fantasioso, mas não. Nós fomos criados e não vamos ter fim. Né? Somos eternos. Então, olha como é importante, né, o nosso investimento, o estudo da doutrina espírita, que traz todo esse conhecimento para nós. Né? Por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que a gente passe por uma dor da perda de um ente querido, não importa. Mas saber tudo isso é muito importante para nós, porque nos situa. Nos ajuda, né? Nos dá um norte para o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, qual é o objetivo de cada um de nós, né? Já vai ficando claro aqui. E aí, prosseguindo aqui na questão 84, que é o mundo normal primitivo, né? O item. Kardec pergunta o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. É claro que sim, ele existe, né? Inteligências incorpóreas. Nós somos espíritos e inteligências encarnados, habitando um corpo físico com o objetivo de nos aprimorar. E eles são as inteligências incorpóreas. São inteligências, são espíritos também, com sentimentos, bons ou ruins. Porque a gente tem essa ilusão de achar que um espírito desencarna ou que a gente desencarna e vai chegar lá, está tudo resolvido, né? Não, não está tudo resolvido. A nossa condição no plano espiritual, ela vai depender das nossas escolhas aqui e agora, nesse planeta de provas e expiações. Então, como nós vamos estar amanhã, depende de o que nós estamos fazendo no agora, no presente, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, como estamos gerenciando, né, os nossos sentimentos. Então, tudo isso, todo o presente, né, todo o futuro depende do agora, desse momento atual que nós estamos, né? Então, eles continuam, né, nesse mundo aí, além do que a gente vê, né? E aí, outra questão muito interessante é a 85. Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Não é o mundo corporal, não. O principal é o que eles dizem, né? Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, por exemplo, os espíritos perguntam, então, por exemplo, no planeta aqui como o nosso, vamos pegar a nossa terrinha querida, nossa escolinha. Se por acaso acontecer aí uma guerra, uma explosão, uma bomba, não sei, qualquer coisa que destrua esse planeta, e nós também, que se estivermos aqui, o que vai acontecer? Vamos estar perdidos? Está tudo perdido? Não. Simplesmente, como a Terra, há muitos planetas de provas e expiações. Não pensemos que vamos ficar sem teto aí, desalojados no universo. Não. Né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, sempre vão ter outros planetas onde nós vamos aportar. Porque se o espírito é eterno, é indestrutível, se nós não estivermos habitando aqui a Terra, vamos habitar um outro planeta.
se a nossa moralidade ainda estiver de acordo com o planeta de provas e expiações. Então, se isso aqui for destruído, nós vamos ser alojados para outro planeta. Né? A matéria pode ser destruída. A nossa matéria é destruída pela morte, pela doença, pela velhice, não importa, né, o motivo. Mas nós vamos continuar existindo, amando, odiando, né? Não vai fazer diferença. Nós estamos aqui. Então, isso nos dá uma segurança, porque nós vivemos num mundo aí que está complicada a situação. Um momento aí de transição, né, que a gente está vivendo, das revoluções morais, da modificação das nossas ações com a gente, com o nosso próximo. Então, se aqui nós não estivermos mais, vamos aí, né, o mundo espiritual, os espíritos não vão deixar de existir. É o que eles falam aqui. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Né? Então, ele é o principal. Ó, o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. E não obstante, ou seja, apesar disso, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Né? Então, eles são independentes, né? O mundo corpóreo e o mundo espiritual são independentes. O que acontece é que, ora, nós temos que deixar esse mundo espiritual para habitar um planeta, como a Terra ou como outros aí, milhões e bilhões que existem aí. Para quê? Qual o objetivo da gente ter que deixar o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo primitivo, que é o mundo original, para estarmos aqui no mundo material? A finalidade, nos dizem os espíritos, é que a gente progrida. Nós somos eternos aprendizes. Então, aprendemos quando estamos encarnados. No plano espiritual, vamos continuar aprendendo. Né? O espiritismo, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente toma posse desse conhecimento, mais conhecimento a gente vai adquirindo. Não tem fim isso. Né? Então, somos espíritos eternos. Eternos aprendizes. Então, essa é a finalidade da gente estar encarnado. É a gente aprender, é a gente se aprimorar intelectualmente, moralmente. Não é para ficar aqui a passeio ou achando que ter é o mais importante. Não é. Porque quando a gente desencarna desse planeta, nós não levamos nada, a não ser o que é do nosso espírito, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Agora, se tem conta em banco, se tem iate, se tem isso, tem aquilo, não vai levar para o plano espiritual. Nós não vamos usar nada disso lá. Né? E muitas vezes isso serve para nos aprisionar, para nos mantermos apegados à matéria, mesmo depois que a gente desencarna. Então, é estar encarnado, aproveitar essa oportunidade que é grandiosa para a gente crescer, só que aprender que não adianta a gente querer se agarrar ou a gente querer ter e achar que isso vai nos trazer felicidade, que isso vai nos trazer contentamento, e a gente vê que não traz. Né? Então, a gente tem que refletir sobre essas coisas. A questão 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? E aí os espíritos respondem. Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem o saberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então, olha que importante, né? Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. E a gente não consegue nem conceber muito bem essa coisa de infinito, né? Meio confuso, porque como? Tem que ter fim? Não, não tem fim, realmente é o infinito.
Então, isso é muito importante para que a gente compreenda. E muitas pessoas falam assim, eu não quero saber desse negócio de espírito, não. Isso é coisa para vocês lá estudarem, isso é coisa de maluco. Eu não quero saber disso. Como se não querer saber fosse fazer a diferença de não ser influenciado. Porque é o que eles estão falando. Nós estamos envolvidos por esse plano espiritual. Ele pré-existe, sobrevive a tudo. Então, não querer saber disso não significa que não vai sofrer a influência do plano espiritual. Né? É a grande lei de sintonia. Todos nós temos esse intercâmbio, temos essa capacidade de nos comunicar através da prece. Né? A prece, a evocação, o agradecimento, é uma elevação dos nossos pensamentos. É uma comunicação que nós estabelecemos com o nosso anjo da guarda, com os nossos queridos, né, que já se foram. Nós temos essa comunicação. A gente se comunica. Não precisa ser médium e estar dentro de um centro educando a sua mediunidade para poder se comunicar ou sofrer essa influência, não. Todos somos médiums, todos temos essa capacidade de sentir, né? E de influenciar, porque se nós estamos aqui em mais de 7 bilhões de encarnados, vamos ter também uma população, né, invisível, também desencarnada, que está aqui, envolvendo esse planeta. Nós, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, principalmente num momento como esse, de muitas mudanças, em que não são as entranhas mais materiais da Terra que estão se agitando, são as entranhas morais. Somos nós que estamos aqui, sendo convidados a mudar, a ver as coisas de uma forma diferente. Nós influenciamos esse plano espiritual, né? Esses desencarnados que estão aqui. E eles também nos influenciam. E é uma influência boa ou má? Depende de como nós estamos com os nossos pensamentos. Se são pensamentos positivos, otimistas, mesmo, né? E isso é um grande desafio que nós temos, é um grande convite, ser otimista nesse caos aí, nessa turbulência, mas elevar os nossos pensamentos a Deus, entender que tudo está correndo e fluindo como tem que ser, porque o planeta e nós estamos submetidos à lei do progresso. Nós não estamos esquecidos aqui e aqui deixados à própria sorte, claro que não, né? Mas temos que prestar atenção na nossa sintonia. Ou se nós estamos colaborando para a agitação que está aqui, com pensamentos pessimistas, né? com as nossas dificuldades que nós já temos. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Né? E receber esse incentivo vai depender do que nós estamos emitindo, né, para o universo. E aí a gente vai receber de volta. Se são boas vibrações, vamos receber também boas vibrações, bons fluidos. Agora, se nós estamos vibrando negativamente, né, colocando mais dificuldades aí, também vai ser mais difícil para nós passarmos por esse momento. Então, nós temos que estar atentos aí nessa convivência, né, que é muito comum, né, que é a da ordem, né, geral. E aí, como eles dizem aqui no finalzinho, mas nem todos os espíritos, né, vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. E aí a gente vem um pouquinho mais aqui para frente, e a gente vai ver lá na questão 96, as diferentes ordens de espíritos. Nós não somos todos iguais, né? Nós estamos aí, até no planeta, aqui no planeta, né, nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos imperfeições e paixões que são comuns, né, a todos nós de uma maneira geral. Mas mesmo aqui num planeta há muita diversidade. Né? Há espíritos que são mais ignorantes, que são mais propensos ao mal. Já tem espíritos encarnados que vêm em missão para nos auxiliar. Então, mesmo num planeta de provas e expiações, onde de uma forma geral os espíritos são inferiores, a gente tem algumas diferenças, né? E aí a pergunta que Kardec faz: os espíritos são iguais? Ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens,
segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. Então, essa classificação aqui é segundo o grau de perfeição, né? Espíritos mais elevados, espíritos mais atrasados, é segundo isso aqui, o grau de perfeição. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos, e eles dizem, é ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, ou seja, os espíritos puros, né, o de primeira ordem. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, eu não sei se alguém vai se identificar, né, mas eu me identifiquei. Na terceira, os que estão ainda na base da escala. Os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhe retardam o desenvolvimento. E nessa terceira aqui ordem, a predominância absoluta da matéria sobre o espírito. Eu me identifiquei na terceira. Acho que, né, de uma forma geral, nós estamos aqui. Ainda, né, que isso fique bem claro, porque é uma escala, né, é uma hierarquia. Nós estamos na base, na terceira ordem. Mas, com o progresso, com a evolução, vamos atingir a primeira ordem. Vamos ser espíritos puros, acreditem, se quiser. E é verdade. A gente tem que realmente acreditar. Porque Deus, quando cria, né, nós temos aí o primeiro princípio da doutrina espírita, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E é claro que Deus, que é a inteligência suprema, infinito, né, no seu amor por toda a sua criação, também tem um amor muito grande por nós. E vai e nos cria espíritos simples e ignorantes. Todos nós, não há exceções. Todos nós somos criados simples e ignorantes, partindo do mesmo princípio, com o objetivo de atingir a perfeição, de fazer essa caminhada da terceira ordem até a primeira ordem. Os espíritos mais elevados já vão ter condições, quando nós chegarmos lá, nós já vamos ter condições de entender, né, algumas coisas que para nós ainda são mistérios, como a gente viu na resposta lá na frente. São mistérios porque a gente ignora, porque a gente desconhece. Então, na sua trajetória, nós vamos ter, né? E nessa trajetória de simples e ignorante a espíritos perfeitos, olha como tudo se encaixa. É claro que Deus desenvolveu um mecanismo para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga fazer essa evolução, que é através da reencarnação. Como a gente sai de espírito simples e ignorante e chega a espírito perfeito numa única oportunidade? Seria muita injustiça da parte de Deus. Seria uma falta de amor imensa conosco. Porque se Ele nos cria com esse propósito, Ele também vai nos dar as oportunidades. Por isso que é muito importante esse momento que nós estamos agora, na nossa existência. Nós já fizemos uma parte bem pequena da nossa caminhada. Nós estamos ainda muito no princípio, ainda temos muitos instintos, muitas paixões. Por isso estamos aqui na terceira ordem. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ela ainda se faz muito presente no nosso espírito. Ela é predominante em nós. Em algumas situações a gente acha que não. Ah, não, estou fazendo isso, mas eu sou uma pessoa boazinha.
E aí vem uma situação na vida que a gente, aí eu achei que estava melhorzinho nisso aqui. Achei que estava dando conta, mas não estou dando conta. É porque a gente se ilude muitas vezes em achar que a gente domina, que a gente controla, que a gente sabe de tudo. E não, somos aqui, ó, a característica dos espíritos de terceira ordem. Ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer, de ignorar as leis. E a gente acha, né? A gente acha que já é muito evoluído, que já está no planeta melhor, mas quando a gente vai ver de uma forma verdadeira, de uma forma honesta, a gente vê que nós estamos aqui num planeta que abriga espíritos da terceira ordem. Porque castigo não. Porque nós ainda temos que trabalhar pelo nosso espírito. Nós temos que vencer essa influência que a matéria exerce sobre nós. E é uma influência poderosa. Poderosa. Porque nós não temos ainda um desenvolvimento intelectual e moral pleno. Nós somos muito ainda imaturos espiritualmente. Temos muita dificuldade para lidar com o nosso aprimoramento. Né? Temos dificuldade em admitir, porque eu sou uma pessoa boa. Né? Eu lido bem. Claro, a gente já foi bem pior. Se a gente acha que a coisa está ruim, hoje já teve planeta pior. Isso aqui é o segundo planeta na escala. Né? Isso é um planeta de provas e expiações. Né? Nós já passamos por planetas primitivos. Se a gente acha que a coisa está ruim aqui, já foi bem pior. Já foi bem pior. Nós já tivemos em paragens aí muito mais difíceis. Já evoluímos um pouquinho para hoje podermos estar aqui. Então, olha quanto trabalho a gente tem que fazer. Né? Investir no autoconhecimento. E eu falo investir porque é um investimento mesmo que a gente tem que fazer. Investir o que? O tempo que a gente tem. Né? De ler coisas que vão nos ajudar. De procurar ajuda quando for necessário. Né? Temos aí os psicólogos, os terapeutas aí que nos ajudam muito, às vezes, a encontrar um caminho. Né? Temos muitas ajudas. A doutrina espírita oferece recursos valiosíssimos. É uma riqueza que nós temos na mão. Né? Nos traz conhecimento e também responsabilidade. Porque depois não adianta chegar, eu não sabia que era assim. Sabia sim. A partir do momento que a gente estuda, que a gente se propõe a conhecer a doutrina espírita, a gente pode até continuar agindo da mesma forma. Né? A gente só vai ter que dar satisfação à nossa própria consciência. Não dá mais ninguém. Mas, não, você realmente conhecia. Não, então aqui muito é dado, muito será cobrado nesse sentido, de termos o conhecimento. Então, investir, estudar, participar da casa espírita, dos estudos que são oferecidos, assistir palestras no YouTube, né? Tem gente que a gente não pode vir na terça-feira, eu sou um exemplo, não posso vir terça, mas às vezes o tempo que eu tenho, eu estou lá estudando, assistindo, é um investimento que a gente faz. E é preciso vontade para isso, vontade de investir no que é eterno. Os espíritos, repito, falam que eles ficam surpresos. Quanto tempo vocês dedicam, quanta energia ao que é perecível, ao material. E pouco tempo para o que é eterno. O tempo todo eles nos chamam a atenção para isso. É estar aqui, mas não ser daqui. Né? É trabalhar para vencer essa influência que a matéria exerce sobre o nosso espírito. É um trabalho que requer a nossa atenção, né? E aqui, né, mesmo pertencentes à terceira ordem, né, no nível atual de evolução que nos encontramos, nós já podemos conhecer, refletir e, de acordo com as possibilidades individuais, atuar e agir de acordo com esse conhecimento. Olha que beleza que nós temos na mão. Olha que trabalho maravilhoso que nós recebemos aí, que Allan Kardec dedicou o tempo para organizar, para trazer tudo ali, é só estar ao alcance das nossas mãos. A gente poder estudar, conhecer. E é claro, dentro da medida e da possibilidade de cada um. Nós temos limites para atuar. Não conhecemos tudo. Não, o nosso livre-arbítrio é um livre-arbítrio relativo. Porque é um livre-arbítrio de acordo com a nossa evolução. Então, nós não vamos sempre fazer escolhas certas,
Nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos magoar as pessoas, vamos ser magoados. E à medida que a gente compreende o nosso processo, que é individual de trabalho, a gente olha para o nosso semelhante também, com um pouco mais de amor, com um pouco mais de empatia, de caridade. Porque se nós estamos num processo, né? Se somos aprendizes aqui, matriculados numa escola, todos nós que estamos aqui também. Então, a gente exige, às vezes, muito do outro. Né? Eu sempre falo aqui, a gente tem sempre a solução para a vida do outro. A gente sempre fala, porque fulano podia fazer isso, podia fazer assim, tinha que fazer assim. Mas, em relação a nós mesmos, nós somos cegos. Nós temos uma visão muito clara a respeito da vida do outro, mas a respeito de nós temos uma dificuldade imensa de nos conhecer, de saber quem nós somos. Somos limitados, sim. Mas dentro dos nossos limites, nós podemos agir já de uma forma diferente. Esse é o grande objetivo e único da doutrina espírita, o nosso desenvolvimento moral. Nos proporcionar esses recursos valiosos para que a gente aprenda, para que a gente se adiante um pouquinho nessa nossa caminhada. Mas também ter calma, ter amor conosco, porque a gente quer, né? Eu falo por mim, porque muito perfeccionista, muito controladora. E aí, né, como a Cris falou aqui na outra oportunidade, que eu só ficava assim lá para ela, lá de trás, fazendo assim, a gente tem uma ilusão de que controla as coisas, né? É o que eu disse, estamos aqui, ainda nesse processo evolutivo, mas já querendo ser espírito perfeito. Dá um salto. E não tem salto na natureza. Tudo é gradual. Então, se nós, nessa existência agora, nós já tomarmos essa consciência, se a gente se apropriar dessa realidade de que nós somos espíritos eternos, espíritos aprendizes, olha que coisa boa. Se a gente já conseguir deixar de ser um pouquinho inferior que seja, já está muito bom. Porque não, a gente tem pressa, a gente é ansioso, né? A gente quer fazer tudo. Não quero mais voltar aqui, não. Mas como não quer voltar aqui, não? Se a escola é apropriada ao aluno. Então, se nós não melhorarmos, se nós não nos esforçarmos para isso, vamos continuar ou na Terra ou em outros planetas aí, né? Vamos continuar. Então, a gente vê que é um trabalho que depende de quem? Do vizinho? Do marido? Da esposa? Do filho? Não. Isso é um trabalho pessoal, intransferível. A gente não vai evoluir por ninguém. Não vai. É nosso, é compromisso que a gente tem e assume, né, com esse entendimento aqui. Todo esse conhecimento, né, adquirido com o Espiritismo nos revela a finalidade de nossa encarnação. Através do trabalho íntimo, né, do autoconhecimento, que é de ordem pessoal e intransferível, atingimos nova posição dentro dessa hierarquia espiritual. O progresso, né, espiritual se realiza gradualmente. Então, hoje nós estamos nessa situação, né? Então, o autoconhecimento é muito importante. Ainda tem um tempinho aqui para a gente, só de uma forma assim, geral, eu nem ia entrar, mas dá tempo da gente falar. Lá no Livro dos Espíritos tem a questão, da questão 100 até a questão 113, vai descrever sobre essas ordens aí de espíritos, né? E aí, de uma forma bem resumida, como estamos falando aqui, nós vamos começar pelos da terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as mais paixões que lhe seguem. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. A gente não vê isso aqui no nosso planeta?
né? Propensão ao bem, propensão ao mal. A gente vê isso aqui, né? Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitadas. E o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Tá. Então, assim, aí aqui eles vão dividir em espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, e aí eles vão descrevendo aí esses outros espíritos, né? Os de segunda ordem, né, para a gente trazer um ânimo, porque a gente está aqui, mas a gente não vai ficar eternamente na terceira ordem. Nós vamos evoluir e alcançar a segunda ordem. Caracteres gerais. Predomínio do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam o seu saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Compreendem Deus e o infinito, e gozam da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte inefável de felicidade, não alterada pela inveja, nem pelos remorsos, ou por qualquer das mais paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda de passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Por isso que a lei do trabalho é uma lei divina. Ela é uma lei eterna. Não, né? Morreu, descansou. A gente escuta muito isso, né? É um descanso, sim, que cada espírito vai passar. Mas quem precisa descansar é o corpo físico. Esse descanso, né, que os espíritos às vezes falam, ou são levados a algum lugar para se refazerem, é para o espírito ir se desligando da influência da matéria. Porque vamos pensar, a gente passa, sei lá, 100 anos, que seja, porque a gente já está atingindo aí isso aí, né? 100 anos. 100 anos, né, de ligação do espírito através do seu perispírito com as moléculas do corpo, molécula por molécula. Olha como que é uma ligação forte, né? Nós aqui encarnados somos compostos de 3 partes: o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, quando a gente desencarna, é claro que a gente vai precisar de um tempo na espiritualidade para deixar essa influência. E quanto mais apegado a gente for, quanto mais material o espírito for, mais difícil ele se desligar dessas sensações que eram da matéria. Ele vai levar isso para o plano espiritual. Então, o descanso, até passamos por esse descanso, mas não é um descanso eterno. Vamos sempre trabalhar. Trabalhar para quê? Trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Você vê, os de segunda ordem não estão lá fazendo nada. Não, estão trabalhando. Estão trabalhando para se aprimorar ainda mais, para se aperfeiçoar ainda mais e para nos ajudar. Ajudar os que estão na terceira ordem, para que eles também se desenvolvam. Né? Então, a lei do trabalho é uma lei divina. A gente não vai para o plano espiritual, agora eu vou descansar. Que descansar? Não vai descansar. Quem precisa de repouso é o corpo. Nós não temos mais um corpo material. E o trabalho, à medida que a gente vai evoluindo, não é um trabalho tão exaustivo como é o de um planeta muito material como a Terra. Nós temos um corpo, uma constituição física muito pesada, que cansa, né? Principalmente quando a gente vai ficando mais velho, vai avançando aí, parece uma dorzinha de cá, uma dorzinha de lá, né? Aos 20 e poucos anos a gente não sente nada. Mas depois passa dos 30, 40, aí vai. Dói daqui, dói de lá, fazia isso com uma facilidade, já não faz mais, né? Porque o corpo vai nos limitando.
Como espírito, o trabalho deles. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornaram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nelas. Quando encarnados, né, esses espíritos aí de segunda ordem, quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo o bem pelo bem. Nós temos exemplos também desses espíritos de segunda ordem que vêm até a Terra, que encarnam aqui para nos auxiliar. Porque, né, quantas vezes a gente conhece, sim, espíritos que só vêm para fazer o bem, que só vêm para ajudar a humanidade. É trabalho. Eles estão vindo trabalhar, estão vindo cooperar para a grande obra do universo, para nos ajudar, para nos incentivar, para dar o exemplo. E o maior desses espíritos que esteve aqui na Terra foi Jesus. Foi o espírito mais puro que já esteve aqui, que encarnou aqui. E para que Jesus veio aqui? Para quê? Veio com o objetivo de nos auxiliar, de trazer as leis divinas para que a gente compreenda, para que a gente as pratique. Veio como nosso irmão mais velho, para nos auxiliar, para mostrar, né? O que os espíritos falam? Qual é o modelo? Qual o modelo que Deus deu à humanidade? Né? Onde a humanidade pode se espelhar? Os espíritos respondem: vede Jesus. Só olhem para ele, entendam a sua tarefa, entendam as suas lições de amor. Ele é o nosso guia e modelo. Encarnou aqui para nos auxiliar, para mostrar ao vivo e a cores como é que faz. Né? E por isso que não precisou de muito tempo, não. 33 anos já pôde se libertar desse planeta. Por quê? Porque veio até nós para nos auxiliar, para nos ajudar, para que a gente consiga, né, seguir em frente aí. E aqui eles nos dizem, a esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores. São espíritos do bem, né? Então, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos amigos estão nessa categoria, que estão a nos auxiliar. Por isso que é importante, como eu já disse aqui, essa conexão, essa comunicação que a gente tem com eles através da prece. Para quê? Para nos livrar do nosso aprendizado? Não. Para nós termos forças, né, termos coragem de prosseguir. Porque nós temos aí coisas a aprender e, às vezes, o aprendizado não é muito fácil, mas estamos aí sempre sendo ajudados. E aí, vêm os espíritos de primeira ordem, né? Espíritos puros. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Olha só. Né? Então não tem salto. Né? Os que estão hoje na primeira ordem passaram pela terceira ordem, onde nós hoje estamos. Mas não teve nenhum privilegiado. Ninguém pulou, né? Ninguém, como no nosso planeta, deu um jeitinho, né? Corrompeu alguém lá, vamos dar uma... Não. Isso é pelo mérito próprio. Nós vamos chegar lá pelo nosso esforço.
Não tem esse negócio de jeitinho, não tem suborno. Não, isso não existe. Isso é coisa nossa aqui, né? É pelo esforço individual. Então, olha como é importante a gente entender isso. Como conhecer isso. Como saber que nós somos esses espíritos aí que foram criados por Deus para dar certo, para atingir a perfeição. Isso é gradual. Todos nós estamos submetidos a essa lei. Não há privilegiados. Não há seres criados. Deus não criou puro, espírito puro, não. Ele quis, por amor, por justiça, pela lei de igualdade, por amar a todos nós da mesma maneira, que todos se esforçassem para chegar até lá. Não tem privilégio, né? A inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas, infinito, né? No seu amor, na sua misericórdia, não podia agir de outra forma. Então, olha como é importante a gente, né, compreender tudo isso. Como é importante a doutrina espírita na nossa vida. Como isso nos levanta. Não é para deixar a gente desanimado, não. Eu sei, realmente, eu me identifiquei. Estou aqui na terceira ordem. Mas o que eu faço? O que depende de mim para eu atingir a primeira ordem? Primeiro isso. Se dedicar ao autoconhecimento. Realmente admitir, não, eu sou orgulhoso. Eu tenho esse problema em mim. Eu tenho essa vaidade, eu me acho melhor que o meu semelhante. Identificar o primeiro passo. E trabalhar o oposto. Se eu sou muito orgulhoso, que eu seja mais humilde, que eu procure trabalhar essa virtude. Né? Ao identificar a paixão, o que nos mantém ainda atrasados, trabalhar o oposto. Trabalhar a caridade. É fácil? Não, dá um pouquinho de trabalho, mas não é impossível. Não é impossível. Então, que a gente possa refletir sobre isso. No começo ficou complicado, mas depois melhorou. Então, é muito importante. Eu achei importante a gente trazer isso para a gente se situar, né? Quem que a gente está dando mais valor? Ao espírito, que é eterno, ou às coisas que são materiais? Ao ter ou ao ser? Né? Então, fica essa reflexão para que a gente observe, né, como a gente atua na vida, como a gente atua no nível dos nossos pensamentos, né, onde estamos vibrando, qual fileiras estamos engrossando, se é do bem ou a do mal. Né? É um trabalho importantíssimo. E essa é a nossa missão. Evoluir. Sermos espíritos melhores. Né? Caminharmos aí com tranquilidade, com segurança, entendendo que tudo que acontece na nossa vida tem um fim útil, né? Atrás do que a gente julga um grande mal, pode haver um bem. Os espíritos sempre nos falam para que nós estejamos elevados, que nós nos elevemos, né, acima das circunstâncias, porque às vezes a gente foca muito no problema e esquece de pedir ajuda para que a solução aconteça nas situações da nossa vida, né? Então, que a gente tenha uma semana aí de muita oportunidade, de muito aprendizado, e que a gente possa caminhar aí com segurança, com força, porque esse é o nosso propósito. Nós vamos chegar à primeira ordem, que é a dos espíritos puros, e vamos aqui estar para auxiliar aos outros irmãos que estão um pouquinho mais atrasados na caminhada, né? Boa noite a todos e até a próxima oportunidade.